Quantos de vocês poderiam estar se sobrecriando nesse exato momento se você parasse de evitar algumas coisas que você é? Quantos de vocês poderiam estar prosperando muito mais e atraindo mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância se você parasse de recusar o que você é e o que você sabe e o que você tem para usar ao seu favor? Tudo aquilo que você recusa em você não pode criar com você. Tudo aquilo que você evita ser, tudo aquilo que você evita fazer para criar sua realidade é algo que você está criando como uma barreira para você evitar ter facilidade naquilo. Percebe quantas coisas você já criou com facilidade na sua vida? Quantas mágicas você já atualizou? Quanto dinheiro e quanta facilidade em algumas coisas você já teve acesso a isso rapidamente? Porém, por você não estar disposto, não estar nesse propósito de, ok, é isso aqui que eu gostaria de ter, é isso aqui que eu gostaria de criar, você evita ser isso porque não cabe nos pontos de vista das pessoas. Não cabe no ponto de vista que você tem sobre você. Então existe essa coisa que é tão bizarra e tão insana. Comecem a olhar para isso, a perceber essa energia do que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E durante toda a sua vida, você foi criando uma forma de ser, você foi criando, moldando uma estrutura de ser. Eu sou assim, eu sou dessa maneira, eu gosto dessa cor e eu odeio essa cor. E eu gosto desse lugar, mas eu odeio esse lugar. Eu gosto dessas pessoas aqui, mas aquelas pessoas eu odeio. E eu adoro esse tipo de pessoa, mas esse tipo de pessoa eu odeio. Tudo isso começa a moldar em você uma forma, uma estrutura de ser que você acaba criando barreiras através desses julgamentos, através dessas projeções e expectativas que você tem sobre aquilo que você colocou em você como um ponto de vista. Então, quando você começa a perceber que você está se moldando exatamente para você ter barreiras e não possibilidades, você vai parar e vai olhar para isso e você vai perceber, uau, realmente existem alguns lugares aqui dos quais eu estou criando barreiras, porque eu estou julgando algo, eu estou definindo que a minha vida é essa, e é isso que eu preciso me contentar. Eu estou definindo que essa é a quantidade de dinheiro que eu sei criar. Então você não pode criar mais. Então é essa quantidade de clientes que eu posso atender. E é esse tipo de pessoas que eu quero atender. Então você fecha, percebam que tudo aquilo que você cria como um ponto de vista para você evitar alguma coisa é porque você está julgando aquilo. E quando você julga algo, você não pode receber. Então, quanto você está se moldando numa realidade para não receber, ao invés de ter facilidade de receber tudo? Barras de Axis são 32 pontos que nós temos localizados na nossa cabeça. Quando esses 32 pontos são tocados, acontece a mágica. Começa a dissipar pontos de vistas, crenças, limitações, barreiras que você tem, energias que estão acumuladas aí dos eventos, dos acontecimentos que você já teve no passado ou em outras vidas que estão aí no seu campo eletromagnético. Quando você toca esse ponto, ele é tão surreal, porque ele começa a trazer para você esse espaço de você receber do universo sem projeção e sem expectativa. Esse ponto, lá nas barras de Axis, nesse método que é tão fantástico, é para você começar a parar de querer determinar e concluir como as coisas se manifestam para você, porque é o universo que manifesta. E se você ainda não se deu conta disso, você precisa urgentemente ir para uma classe de barras de Axis. E se você já fez e você não estiver manifestando coisa na sua vida, vai fazer uma reciclagem. Vai atualizar essa classe. Ok? Porque você precisa começar a aprender a permitir que a sua vida, o seu corpo, a sua realidade comece a ser feita de facilidade. Um dos pontos que nós temos lá nas barras de Axis, no método, que ele, quando ele é aplicado, quando é tocado na sua cabeça, ele leva você para receber a manifestação das coisas que você gostaria de ter. Porque adivinha, tudo aquilo que é verdadeiro e real para você está pulsando aí dentro, está vibrando aí dentro. Então, quando você remove as barreiras que estão limitando que isso vibre, que isso apareça para você, adivinha? A mágica acontece. É onde você começa a realmente ter esse acesso. Eu digo muito mais sobre o extrafísico, porque é onde você começa a acessar os mistérios do universo. É um ponto específico que nós temos nas barras de Axis, que ela abre os mistérios do universo. Ela abre os mistérios do universo, porque você é um universo misterioso. Você começa a acessar mais de você, você descobre coisas sobre você, você descobre dons, capacidades, talentos, coisas que você é capaz de criar, que você não está reconhecendo isso
Porque você se moldou. Você se moldou exatamente numa realidade onde tem dificuldade, problemas, estagnações, limitações, crenças limitantes. E você não é isso. Traz para você esse acesso aos mistérios do universo. Então, quando você começa a correr suas barras, quando você vai para a classe e você aprende o que esses pontos são, o que acontece? Você está mais consciente. E aí você recebe ainda um manual, que está aqui inclusive, ó. Esse manual aqui, ó, vocês recebem dentro da classe de barras de Axis, gente. Esse manual aqui, ó, é fabuloso, é fantástico demais. A Marina comentou, auto-aplicável? Sim, Marina. Quando você vai para a classe de barras de Axis, você vai aprender a se auto-aplicar e você vai aprender a aplicar em outras pessoas. E para ser mais mágico ainda, você vai se tornar uma praticante de barras de Axis, você vai poder oferecer sessões para as pessoas e ainda cobrar pelas sessões. Incrível, né? Axis é facilidade, barras de Axis é facilidade. Você pode transformar todas as áreas da sua vida com as ferramentas e ainda ganhar dinheiro com isso e ainda se auto-aplicar e mudar, transformar você. Ela traz para você esse acesso ao universo que você é. Porque, adivinha, você faz parte de tudo isso. Você faz parte de todas as moléculas, de todas as partículas, de todas as consciências. Então, quando você aplica o método e você começa a se auto-aplicar ou a receber sessões de barras ou aplicar nas outras pessoas, porque olha que incrível, gente. Quando você aplica em você, você recebe. Quando você se auto-aplica, você está recebendo as barras. Quando você aplica em outras pessoas, você está recebendo as barras de Axis também. Então esse processo ele é simultaneamente, você aplicou as barras, você já está recebendo. Então, quando você começa a aplicar esses pontos, você vai começar a acessar coisas que você nem imagina. Dons, talentos, capacidades, criatividades, que não vêm só de agora. Por quê? Você é um ser infinito. Você não tem começo e nem fim, você sempre existiu e você sempre vai existir. Mas você precisa aplicar, você precisa se auto-aplicar, você precisa receber, você precisa estudar a sua apostila de barras de Axis, porque aqui tem ferramentas que transformaram toda a minha realidade, toda a minha vida. E está transformando de quem está recebendo. Barras de Axis é só uma classe presencial, é uma classe de um dia inteiro, você precisa estar na classe, porque ela é totalmente energética. E você recebe muito mais em energia do que palavras, do que outras coisas. Você precisa estar na classe. É em honra à sua escolha, porque você vai perceber que vai mudar tudo para você. É em honra à sua escolha, é em honra a você. A classe de barras de Axis só pode ser presencial, sabe por quê? Porque é a primeira vez que você realmente vai ensinar o seu corpo a receber. Ok? Talvez você ainda não tenha captado o que é isso, ou talvez sim, mas é a primeira vez que você ensina seu corpo a receber, é numa classe de barras de Axis. É por isso que eu sempre digo, é um salto quântico para a sua vida. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês, que são 32, né? Mas hoje eu estou trazendo mais esse por quê? Para vocês verem a facilidade que pode ser quando você se permitir a receber do método, quando você escolhe realmente receber de você e receber das coisas que estão disponíveis para facilitar o seu caminho, facilitar a sua vida. E eu falo de todas as áreas, sem exceções. Eu falo de todas, todas, todas. Financeira, relacionamento, familiar, negócio, tudo, absolutamente tudo. Corpo, saúde. E olha que incrível, nós temos também um ponto, quando esse ponto é aplicado, por exemplo, você começa a acessar o tempo, espaço e dimensões e outras realidades. Fantástico, né? Sabe por quê? Porque você, é como eu disse para vocês, você é um ser infinito. Você não tem começo e nem fim. Você sempre existiu. E quando você transita energeticamente nesses lugares, você transita em todas as realidades que você já foi mais grandioso, mais próspero, mais rico, mais abundante, mais empoderado. Você acessa muitas coisas sobre o seu futuro. Em Axis, quando a gente diz assim, o que você gostaria que fosse o seu futuro? Sabe por que a gente se pergunta isso? O que eu gostaria que fosse o meu futuro? E quando eu corro as barras, eu acesso a energia disso. E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Então você automaticamente começa a criar aquela realidade para você. É por isso que a gente fala que barras de Axis permite que você crie uma realidade além dessa realidade. Porque você tem o método que você aprende, se auto-aplicar, aplicar em outras pessoas. Só de ouvir seu comentário já exala energia, o que mais é possível. Sim, mas é exatamente isso. As classes de barras de Axis, as classes de Axis em si, quando, por exemplo, barras de Axis é presencial, por quê? Porque precisa ter o toque nos 32 pontos que nós temos na nossa cabeça. São pontos específicos. Mas todas as classes de Axis são totalmente energéticas. Totalmente energéticas. E a nossa mudança, ela começa na energia.
Quantas vezes você falou, por exemplo, eu falo para todos vocês, tá, pessoal? Quantas vezes você disse assim, eu vou mudar minha vida, mas não mudou? Porque você só falou. Você não foi para a energia, que é o que você é. Se você não tivesse nenhum ponto de vista, nenhuma crença limitante hoje, você seria energia, espaço e consciência. É aqui que tudo é possível para você. É aqui que você materializa, é aqui que você atualiza seus sonhos, é aqui que você cria o corpo da... tudo que você gostaria. Na energia, espaço e consciência. E quando você aprende a ser isso, a sua vida se torna facilidade, alegria e glória, que é o nosso mantra de Axis. É o primeiro mantra que nós aprendemos em Axis é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque você já saiu dessa fantasia de que você precisa julgar as coisas e você precisa separar as coisas. Você só está consciente. Então você não precisa se separar, você não precisa excluir, você não precisa eliminar nada e nem ninguém. Você só está consciente do que vai funcionar para você, do que não vai funcionar. E ali você começa a se sobrecriar. Percebe? Porque quantos de vocês estão presos em realidades que nem são suas? Em problemas que nem são seus? Um ser infinito teria problema? Claro que não. E por que você está escolhendo isso? Porque essa realidade programou você a ter problemas, a ter dívidas, a ter limitações. E aí quando você começa a perceber, você diz, uau, realmente, eu sou muito maior que tudo isso. Eu sou muito mais grandioso, eu tenho muito mais poder, muito mais potência. Tem tantas... Sabe uma das coisas que eu aprendi em Axis, gente? Há 6 anos atrás, quando eu acessei a primeira vez a classe de barras de Axis, né? Que eu fiz a minha primeira classe, foi onde eu realmente percebi que existiam tantas coisas em mim, tantos dons, talentos, capacidades, habilidades, tanta energia para eu criar a minha realidade que eu desconhecia. Eu não acessava. Por quê? Eu estava vivendo totalmente em modo automático. Ah, inclusive, gente, olha só. Lá dentro da classe de barras de Axis tem um dos processos que nós liberamos, porque assim, vou explicar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Já que a gente entrou bem nesse assunto, nessa energia de barras. Dentro da classe, existem processos energéticos, que nós vamos fazer limpezas energéticas dentro da classe mesmo, inclusive do seu piloto automático. Você sabia que você tem um piloto automático? E ele é uma entidade? É uma entidade que está junto com você no seu corpo. Quando você não quer fazer as coisas, você ativa o modo automático. E aí dentro dessa classe, quando você limpa essa entidade, quando a gente tira essa entidade do seu campo, do seu corpo, você começa a se sobrecriar. Sabe por quê? Porque você sai do modo automático. Procrastinação, julgamentos, aqueles lugares onde você se invalida. Isso é tudo automático. Não é o que você é. Você é energia, espaço e consciência. Qualquer coisa fora disso não é você. Nem suas personalidades são você. Quantos de vocês validam suas personalidades que, exatamente isso que eu trouxe no início da live, você se molda, então você cria uma personalidade. E você acredita que a sua vida é essa, que você é isso. E quando você acredita que você é só isso, aí você só pode ter isso. Mas quando você se vê maior, quando você se vê mais grandioso, quando você se vê mais essa potência que você verdadeiramente é, tudo é possível para você. Tudo se atualiza com facilidade. A mágica e os milagres acontecem. Mas você só precisa estar disposto a isso. Então, o que você está criando, o que você está fazendo para evitar a prosperidade que você poderia estar escolhendo? Porque, olha só, coisas que tiram você da prosperidade. Ansiedade, estresse, síndromes, burnout, traumas, medos. Tudo isso começa a remover essas possibilidades da sua realidade. De prosperar, de criar dinheiro. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo isso é o que você cria de modo automático para você não prosperar. E onde que você começa a eliminar isso? Dentro das barras de Axis. Com as ferramentas que você vai aprender a usar lá, com o método que você vai ter para contribuir. Porque o método em si, ele é para atualizar o seu corpo para a realidade que você deseja. Vocês já fizeram alguma técnica alguma vez de visualização holográfica ou de você acessar o seu eu do futuro? Vocês já fizeram alguma vez? Então, esse eu do futuro, ele realmente existe. Porque você está consciente de que você pode ser mais próspero, que você pode ser mais rico, que você é mais abundante, porém, você só acessa isso quando você está consciente. Quando você está em energia, espaço e consciência. Então, dentro dessa classe você recebe as ferramentas e o método
que vai atualizar o seu corpo para você acessar essa realidade. Porque adivinha, se você está mantendo o mesmo corpo que você teve há 5 anos atrás, ou se você está caindo nos pontos de vista de envelhecimento e decaimento do corpo pela idade que você tem, isso são pontos de vista dessa realidade. Não são reais. Não são reais. Então, quando você começa a entrar nesse espaço de se sobrecriar, você vai começar a perceber que você pode atualizar uma realidade diferente. Independente se o mundo não está escolhendo isso, você está. Porque ninguém vai criar a sua realidade para você. É só você. Então, se você espera que alguém crie algo para você, você pode ficar sentadinho aí mais 10, 15 anos e isso não vai acontecer. Pare de se iludir. Pare de iludir que as pessoas têm que dar as coisas para você, que elas devem algo para você. Comece a se sobrecriar. É tudo que você precisa para você começar a ter uma vida mais grandiosa para você. E você sabe que você merece isso. Mas você evita isso para você ter os mesmos problemas que todo mundo está tendo. Para você ter as mesmas questões que todo mundo está escolhendo. Para você ter o mesmo passo a passo de realidade que todo mundo está escolhendo. E se a sua vida fosse um pouco mais dinâmica, um pouco mais divertida, um pouco mais fácil, a partir de você ter esse acesso a você? E ela pode ser. Então, tudo aquilo que você cria para você ter um problema, ter uma dificuldade, você ter uma questão para resolver, não é você. Você está evitando ser alguma coisa ali, evitando fazer alguma coisa diferente ali, que vai mudar tudo para você. O que é isso que você evita? O que você está evitando? Ter mais dinheiro? Está evitando ter sucesso? Está evitando ser desejado, ser desejada? Está evitando ter mais dinheiro que a sua família? Quantos de vocês poderiam criar mais nas suas vidas hoje se você tivesse disposto a soltar essas mentiras de que você não pode, que você não deve, que você não consegue e que não é pra você? Para de justificar. Você justifica muito para você ter que provar que você merece receber dinheiro. Você justifica tanto que você tem que ter tanto esforço para você criar alguns reais. Você justifica tanto que você precisa tanto das pessoas, das histórias, de todo o trauma e drama que você criou para você acreditar que você é aquilo. E você não é. Então, percebe? Vocês estão percebendo essa energia aí de tipo, uau, uau, realmente eu posso mais. Eu posso criar mais. Eu posso incluir todas as pessoas, a minha família, relacionamento e tudo, mas ainda assim eu posso escolher a mim. Não existe nada de errado em escolher vocês. O quanto vocês estão tão automatizados a escolherem sempre os outros. O que funciona para o outro? O que vai fazer bem para o outro? Como os outros vão se sentir confortáveis? E você se deixa de lado. Você esquece que você é o criador da sua realidade. E quantos anos você já está nisso? E quantos anos você ainda vai ficar nisso? Até que você comece a escolher algo diferente. Não espere você sentir mais dor para você escolher algo diferente. Não espere você ter mais sofrimento, mais dificuldades para você querer descobrir o que é facilidade. Você tem escolha agora. Você tem escolha agora. O que você está se segurando para você não mudar? Ou qual é a sua projeção e expectativa dos problemas que você vai ter no futuro, que você está esperando eles acontecerem para você provar que você é bom, que você pode e que você sabe como sair de um problema? Que você sabe como criar dinheiro de última hora, que você sabe como... E se você pudesse se libertar de tudo isso? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para você hoje que você não está reconhecendo? Ok?